Salve, salve, meus queridos, minha galerinha. Bora continuar nossa maratona de 5 dias de matemática. Já estamos no terceiro, chegamos na metade da nossa caminhada aí. Nós já falamos então um pouquinho sobre razão e proporção na nossa primeira aula, alguns conceitos de fração, operações com frações. Falamos também sobre propriedades de potência, lembramos radiciação. Fiz um pouquinho também sobre a introdução de monômios, né, a parte, como que a gente começa a trabalhar com essa parte de letras e números, tudo junto, como funcionam as operações de monômios e um pseudo polinômio ali, né, só para... Não foi nada tão aprofundado, só uma ideia geral mesmo para a gente se sintonizar na mesma FM aí, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equações. Então, creio eu que hoje a gente fala sobre equações do primeiro grau, não vai sobrar muito tempo, então a gente vai tentar focar só em equações do primeiro. Depois a gente fala de equações do segundo grau e a gente fecha um pouquinho com uns conceitos de geometria, beleza? Então vamos lá, galera. Começando a nossa caminhada, né, já estamos na metade do percurso. Vou falar um pouquinho hoje sobre equações do primeiro grau. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui, por mais óbvio que seja, mas eu ainda vejo às vezes alunos confundindo isso, se é uma equação, necessariamente tem que ter um sinal de igual, tá? Só é equação aquilo que tem um sinal de igual, senão não é uma equação. Você precisa igualar alguma coisa para poder comparar, para poder encontrar alguém que está faltando para tornar aquilo verdadeiro. E também não faz sentido eu não ter incógnita numa equação, não é igual uma expressão numérica, por exemplo. O que é a diferença entre eles, professor? A expressão numérica, olha só, expressão numérica. Você não quer encontrar uma incógnita, você quer calcular o valor exato daquilo. Então, por exemplo, bem simplesinho aqui, ó. 2 mais 3 ao quadrado menos 5 mais 4 dividido por 2. Pronto, isso aqui é uma expressão numérica. E perceba que não tem um sinal de igual e muito menos uma letra qualquer para a gente calcular. A gente só quer saber o valor desse amontoado de conta aqui. Simplesmente isso. Que aí se a gente for desenvolver, né? 2 mais 9, menos 5 mais 2. Então vai ficar 11. 11 menos 5 dá 6. 6 mais 2, 8. Se eu não errei em continhas aí, tá aí o nosso resultado da expressão numérica. Beleza. Então o que difere para a equação? Aí quando a gente fala de uma equação, e agora em especial falando das equações do primeiro grau, equação do primeiro grau, nós temos, por exemplo, 1x mais 2 igual a 0. Então, para que mudou? Apareceu um sinal de igual, né, que é a obrigatoriedade de uma equação, tem um sinal de igual, e tem um cara desconhecido, né, que a gente chama de incógnita. Ou seja, eu quero descobrir qual é o valor que eu atribuo aqui no lugar de x, para que essa conta, esta soma, seja zero, para que satisfaça esse resultado, né? Essa igualdade. Então isso aqui é o que a gente chama de incógnita, que é o valor a ser descoberto. Beleza? E aí a gente vai ter o nosso processo, o nosso passo a passo de como encontrar esses valores. E a equação do primeiro grau, creio eu que não seja muito o problema, é muito tranquilo, mas de qualquer forma a gente vai passar por elas da mesma forma. Agora, por que é uma equação do primeiro grau? Equação do primeiro grau é toda equação que pode ser escrita na forma ax mais b igual a 0. Certo, professor? Você falou que tinha uma letra, aí você tem 3 letras já, mas é só porque eu estou generalizando. Nesse caso aqui, a e b são os coeficientes reais. Coeficientes reais. O que significa isso? Significa que eles serão valores conhecidos, tá? São constantes. Tipo,
3, 4, 5, menos 2, 1008, quem você quiser. A e B serão os coeficientes, ou seja, são os valores conhecidos da sua equação, como se fosse aqui o 2 e o 1 que está multiplicando o x. X é a nossa incógnita, como eu já falei aqui. Né? E por que é uma equação do primeiro grau? Como que eu sei que isso é verdade? Porque a nossa incógnita tem expoente 1. Expoente 1. Então aqui está ax elevado a 1 mais b igual a 0. Simplesmente por isso que caracteriza uma equação do primeiro grau. E aí a gente tem que tomar cuidado, que às vezes, é meio raro, mas às vezes a gente pega questões para você julgar como verdadeiro ou falso, e o cara pergunta lá, quais os itens abaixo é uma equação do primeiro grau? Aí ele te dá lá, na letra A, x menos 3 igual a 0. Letra B, ou se é para julgar verdadeiro ou falso, não pode ser A, B, C, né? Vamos deixar só abertozinho aqui. Item 1, item 2, aí depois coloca x sobre 3 menos 4 igual a 1. Aí ele coloca 3 sobre x menos 2 igual a 0. E por último ele coloca aqui um x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0. Aí ele pede para você classificar isso aqui, quais são equações do primeiro e quais são equações do segundo. Ou, quer dizer, quais são equações do primeiro, já estou querendo adiantar para o segundo grau. Eu pensei que pela definição, a gente nem escreveu nada, né? Não tem o que inventar. Basta ter o expoente igual a 1 na nossa incógnita x, ou que seja qualquer outra letra, mas desde que o expoente seja 1, é uma equação do primeiro grau. Aí você vem aqui e observa, x menos 3 igual a 0, beleza. Esse cara aqui está elevado a 1, então é uma equação do primeiro grau. Correto. X sobre 3 menos 4 igual a 1. Professor, mas esse aqui não está igual a 0. Não está igual a 0 só por uma questão de organização. Tá? Mas eu posso organizar isso aqui a 0. O igual a 0 que eu coloquei aqui, não é obrigatório. É só uma questão de organização, literalmente. Professor, mas eu não gosto assim. Então, tudo bem. Então, você reescreve isso. X sobre 3 menos 4 menos 1 igual a 0, que é a mesma coisa que x sobre 3 menos 5 igual a 0. Pronto. Você organizou sua equação, é a mesma equação, vai dar o mesmo resultado e está igual a 0 agora. Então, se era esse o problema, pronto. Você já sabe classificar. Então, aqui o expoente do x continua sendo igual a 1. É uma equação do primeiro grau. Aqui, 3 sobre x menos 2 igual a 0. Professor, o x está elevado a 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Cuidado. O x aqui está elevado a 1, só que ele está no denominador. Então, por propriedade de potência que nós vimos ontem, na verdade, a gente pode reescrever esse negócio aqui da seguinte forma. 3 vezes 1 sobre x menos 2 igual a 0. Beleza, só desmembrei esse cara. 1 sobre x, o x não está elevado a 1. Isso aqui é a mesma coisa que isto. 3 vezes x elevado a menos 1 menos 2 igual a 0. Professor, então isso aqui não é uma equação do primeiro grau? Não, de forma alguma. Quer dizer que a gente não saiba resolver? Não é isso que eu estou dizendo. A gente resolve da mesma maneira, tal, a gente tem o nosso passo a passo, papapi, popopô, mas em questões de classificação, isso não se enquadra numa equação do primeiro grau, simplesmente isso. Tá? Então, repetindo, não estou dizendo que a gente não saiba resolver. A gente resolve seguindo a mesma ideia, a mesma técnica. Porém, ela só não recebe o nome de uma equação do primeiro grau, simplesmente porque o seu expoente, o expoente da incógnita, não vale 1. Tá? E aqui eu não preciso nem entrar em detalhe, né? Já meteu um x ao quadrado aqui, é óbvio que esse cara não é uma equação do primeiro grau, porque já apareceu um expoente maior que 1, então está fora de cogitação. E aí, da mesma forma que eu coloquei x ao quadrado, poderia ter colocado x ao cubo, x à quarta, x à quinta, qualquer outro valor que não seja o 1, já vai classificar como não equação do primeiro grau. Beleza? Então aqui é só a introduçãozinha para a gente esticar os dedos e poder começar a trabalhar. Para resolver
uma equação no primeiro grau, se a gente for seguir o mandamento, lá de Êxodo, capítulo 20, fica meio chato, né? A prática é muito mais gostosa do que se a gente for ficar pensando na teoria, como manda o mandamento da matemática. Porque olha só, você tem lá um AX mais... Temos duas formas para pensar nisso. Um AX mais B igual a zero. Então, o que significa encontrar o valor de x? Vou colocar aqui, ó. Encontrar o valor de x isso aqui é a mesma coisa aqui. Determinar a raiz da equação é a mesma coisa aqui, zero da equação. E acho que só. São os dois nomes que recebem aqui quando a gente determina esse valor de x. Então você vai encontrar aí em exercícios pedindo para você simplesmente encontrar o valor de x, beleza? Ele pode chamar isso de raiz da equação, beleza? Está falando a mesma coisa, ó, vai lá e resolve esse negócio. Mesma ideia. Encontre o zero da equação, mesma coisa. Por que zero? Porque é o valor que quando você substitui aqui no lugar do x, essa soma vai dar zero. Por isso que às vezes a gente chama isso de zero da equação, que é o valor que vai estar zerando ela, tá? Então, tudo isso aqui quer dizer a mesma coisa. Em outras palavras, calcule, só. E aí, como que a gente pode calcular isso? Se a gente pegar aqui o AX mais B igual a zero, a gente precisa de operações opostas, operações inversas. Então, se eu tenho uma soma aqui, ó, tá somando o meu B, a ideia é sempre a gente deixar o x sozinho, para poder encontrar o valor dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar menos B de ambos os lados. Olha só como fica uma coisa chata. Aqui, ó, eu vou somar menos B de ambos os lados. De ambos os dois lados. Não, pelo amor de Deus. De ambos os lados. Então vai ficar assim, ó. AX mais B menos B igual a zero menos B. Beleza. B menos B, pode passar a vara nos dois, vai dar zero, né? Uma coisa menos ela mesma. Então sobrou AX, que é igual a zero menos B, que dá menos B. Beleza. Agora esse A está multiplicando. Então eu preciso isolar o X. Então se ele está multiplicando, o que a gente fala? Eu vou passar dividindo. Mas o passar dividindo significa o seguinte: multiplicar, ou, deixa eu colocar de uma outra forma aqui, dividir ambos os lados por A. Então vai ficar AX dividido por A igual a menos B dividido por A. Aí é óbvio que o nosso A tem que ser diferente de zero, senão não vai existir essa divisão. E nem existiria a equação do primeiro grau, né? Porque se o seu A é igual a zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. E aí você não vai ter o x, você não tem uma equação. Então é óbvio que esse cara precisa ser diferente de zero para que essa equação exista. Tá bem? Então eu posso fazer essa divisão porque já está garantido isso para mim. A dividido por A dá 1, e aí sobra o quê? Sobra que meu x é igual a menos B sobre A. Pronto. Essa é a minha raiz da equação. Pô, professor, mas nunca que eu fiz desse jeito, né? Não, passa para o outro lado, passou dividindo, acabou e já era. Realmente, eu concordo. Eu só estou te mostrando que a teoria, ela não pede para você, passa para o outro lado com o sinal trocado. O sinal de igual não é um campo de força, né? Um portal que quando você ultrapassa esse negócio, o cara muda de sinal, ele vira o inverso, vira o oposto. Não é isso. Tá? É claro que na prática a gente faz aquele jeitinho, né, papapuf ali, para não ficar demorando muito. Mas aqui está conforme manda o mandamento da matemática. Por operações opostas e inversas, a gente consegue chegar no nosso valor de x. Tá? Só estou explicando
justificando que isso não é inventado, não é criado um campo de força naquele sinal de igual para que a gente consiga resolver essas questões. Vou fazer só uma desse jeito, e óbvio que depois eu também não vou ficar fazendo assim, porque eu também não aguento esse negócio toda hora, não. Já fiz muito isso na graduação. Se eu não fizesse assim na minha graduação, os professores me davam 0. Aí eu sempre tirava 0, porque não tinha paciência para fazer essas coisas. Mas olha só, 2x menos 1 igual a 0. Então vamos fazer conforme manda o figurino, só para a gente entender. Operação oposta. Então eu tenho menos 1, então eu vou somar o 1 dos dois lados. Pá, 0. 0 mais 1. Beleza. 1 menos 1 zerou, então sobrou 2x, que é igual a 0 mais 1, que dá 1. O 2 está multiplicando, então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 2 de ambos os lados. 2 por 2 já era, então x é igual a meio. Pronto. Está resolvido. Está encontrado o zero da nossa equação ou a nossa raiz da equação. Então, só justificando por que ela é a raiz ou o zero da equação. E quando eu pegar x e substituir aqui, ó, 2 vezes x, x vale meio, menos 1 igual a 0. 2 vezes meio é a mesma coisa que 1. 1 menos 1, 0. Pronto. Verificou o nosso resultado da equação, então por isso que a nossa resposta é meio. Professor, eu poderia fazer de cabeça, né, uma equação como essa? Claro que sim. A gente precisa nem se preocupar em fazer conta, falar a verdade. Mas eu preciso mostrar o porquê, né? Não sei qual concurso que você está pretendendo. Caso, ainda são poucos hoje em dia, né? Mas ainda existem alguns que pedem questões abertas, como o FUVEST, eu acho, o ITA. Ainda tem algumas organizações, algumas bancas que no vestibular colocam questões abertas. Então, se é uma questão aberta, não me vem com essa, professora, que eu fiz de cabeça. Meu amigo, ninguém vai estar com sua cabeça na hora de estar corrigindo a prova. Então, aí você é obrigado claro que não precisa ser desse jeito, né, o passo a passo, mas você precisa apresentar o raciocínio. E mesmo que seja uma prova, sei lá, no seu colégio, na sua faculdade, alguma coisa que você esteja fazendo, nunca se justifica para o professor falar, é porque eu fiz de cabeça. Isso é a pior coisa que você pode falar para o cidadão, tá? É só se for uma questão de X mesmo, uma questão de alternativas, aí beleza, aí foda-se, cada um pensa do seu jeito aí e já era. Então, um outro exemplozinho aqui, ó. Menos 3x mais 5 igual a 0. Então, vamos fazer agora do jeitinho conforme a gente gosta, né? Tá positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 5. Menos com menos dá mais. Então, x é igual a 5 terços. Pronto. Está resolvido o nosso problema. Professor, bem mais gostoso assim, né? Eu sei. X sobre 5 menos 2 igual a 0. Professor, agora você já tá querendo complicar o negócio, colocando umas frações aí, né? Olha só. Aqui nós temos duas opções. A galera ela fica tão traumatizada com fração, porque fala, putz, pareceu fração, eu tenho que tirar mínimo múltiplo comum. Quando a gente trabalha com uma equação, nem sempre você precisa tirar um mínimo múltiplo comum. Do jeito que está aqui, que está uma formazinha que eu diria simples, você não tem que se preocupar em nada. Porque o que é a ideia? É isolar o x. Então, como eu só tenho um termo aqui com x e o outro já está sem ele, passa esse cara para o outro lado. Faz a operação oposta. Se aqui está negativo, ele vai passar positivo. Então vai ficar x sobre 5 igual a 2. O objetivo não é isolar x. Se esse 5 está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 5, 10, acabou. Tá? Então não precisa... professor, eu vou ter que... Aqui embaixo eu tenho 1, né? Eu tiro um mínimo múltiplo comum. Não, isso aí é perder tempo. É a mesma coisa que ele fazer o passo a passo aqui, ó, toda vez. É matar com um canhão a sua formiguinha. Não precisa disso aí. Um outro exemplo desses casos com frações, que ainda assim a gente não precisa de mínimo múltiplo comum. X sobre, 2 mais 4 terços igual a 0. Professor, agora eu preciso. Porque, né,
são dois denominadores mesmo e tal, ainda assim você não precisa. X sobre 2, o oposto de 4/3 é menos 4/3, beleza. Está dividindo, passa multiplicando, então x é igual a menos 8/3. Acabou. Mesma coisa, sem fazer por mínimo múltiplo comum, tá? Aqui, igualdade de duas razões, a gente conversou isso na primeira aula. Quando tem igualdade de duas frações, eu posso multiplicar cruzado, que é a forma da gente verificar que aquilo é igual. Então é isso que a gente faz. Multipliquei cruzado, peguei esse 2, passei multiplicando lá em cima e encontramos a nossa resposta. Beleza? Agora, claro que existem casos e casos. Vai ter momento em que eu vou precisar tirar um mínimo múltiplo comum? Ah, sim, vai ter o momento em que você vai precisar do mínimo múltiplo comum. Não vai ter muito para onde correr. Que aí são questões do tipo x sobre 2 mais x sobre 3 menos 4 igual a 5. Ops, que 5 foi esse? Igual a 5 sétimos, por exemplo. Provavelmente vai dar um resultado bem feio, mas a gente não está preocupado com isso agora. Aí você não tem muita alternativa, né? Você tem duas frações que possuem a incógnita x, você tem o menos 4 aqui que está sobre 1, e você tem um outro denominador que vale 7. Então você só passar esse 4 para cá, só aqui você já vai precisar de um mínimo múltiplo comum para poder resolver, fora esses outros dois. Então o que eu aconselho? Já faz um mínimo múltiplo comum para todo mundo, entre 2, 3 e 7. Então você vem aqui, 2, 3 e 7. Eu comentei semana passada, comentei na aula passada com vocês, que qual que é a forma mais simples para se calcular um mínimo múltiplo comum, principalmente quando os números são primos. É só multiplicar. E aqui, coincidentemente, todos eles são primos. 2, o 3 e o 7. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 7, 42. Então, seu mínimo múltiplo comum aqui, ó, 42. 42 dividido por 2 dá 21. 21 vezes x, tá aqui. Mais 42 por 3 dá 14. 14 vezes x, 14x. Menos 42 por 1 dá 42. Vezes 4, já ferrou tudo, 168. Certo? 42 por 7 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Aí agora, pronto, agora está do jeito que a gente gosta. Posso cancelar nossos denominadores por serem iguais. Sobra para nós 21 com 14 vai dar 35x menos 168 igual a 30. Negativo, agora ficou o que a gente gosta, né? Uma equaçãozinha tradicional do primeiro grau. 30 mais 168 vai dar quanto? Vai dar 891, 198. Não é múltiplo. Não sei, deixa eu ver se a gente vai conseguir simplificar. 198 por 35. Por 2 não dá, por 3 não dá, por 5 não dá, por 7 talvez. 7 vai dar... Não, também não dá. Provavelmente esse negócio aqui não dá para simplificar. Deixa assim. Então tá aí. Nosso resultado desta equação. E ainda assim, por mais que a gente tenha precisado de um mínimo múltiplo comum, eu diria que aqui ainda foi simples. Tá? O que ainda pode aparecer de pior, além disso? Aí é um detalhe que a galera não gosta de aceitar isso. Mas é aquela velha história do tipo, professor, eu só errei um sinal. Você só errou um sinal e perdeu a questão. Tá? Porque questões desse tipo são lazarentas para fazer a gente errar. Que a gente vai com tanta sede ao pote, fala, putz, equação do primeiro grau manda no peito que o pai domina. Isso aí cresci fazendo essas equações, não erro nunca. Aí chega na hora da prova, o cara te coloca, em algum momento aparece um negócio assim, ó, x sobre 5 menos
a x mais 1 sobre 2 mais 3 igual a 0. E nem apenei muito, hein? Só deixei assim, ó. Aí, beleza. Deixa eu colocar uma outra fração aqui, para deixar mais enfeitado. Vou colocar 3/4 aqui. Aí, pronto. Eu só, bom, mesmo esquema, professor. Vou tirar um mínimo múltiplo comum e vou resolver. Verdade, beleza. Então, vamos lá. Entre 5, 2 e 4, o mínimo múltiplo comum aí vai ser 20. Professor, como você sabe tão rápido? Você pode fazer naquele esquema de decompor. 2, o 4 e o 5, você vai encontrar o 20 como mínimo múltiplo comum. Aí aquela historinha. Divide pelo de baixo, né? E multiplica pelo de cima. Então, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes x, 4x. Aí agora é a hora que o nenê chora e a mamãe e o papai não ouvem. Esse menos, galera, esse menos é para todo mundo. E o que eu vejo de gente fazendo isso aqui, ó, menos 20 por 2 dá 10, 10x, mais 20 por 2 dá 10 vezes 1, 10. Se você fez dessa forma, já era, perdeu a questão. Como, professor, aqui é mais, então aqui é mais. Cara, presta atenção, esse menos, ele é da fração, ele é de todo mundo. Então, esse menos ele vale para o x e ele vale também para o 1. Você precisa fazer um jogo de sinal aqui, ó. Ah, professor, mas aí eu não precisaria do parênteses? Você pode pôr, mas nesse caso ele é opcional, não é obrigado. Que já é subentendido que esse cara é para todo mundo. Então é aquela história, se o cara está de muito bom humor, ele já vai te colocar no enunciado com parênteses aqui. Mas isso é raro, é difícil você encontrar matemático de bom humor. Então, o que vai acontecer na sua prova? Com certeza vai vir 100. E aí, cabe a você lembrar que esse cara aqui, ó, esse menos vale para esse x e também vale para este. E aí, então, aqui vai ficar menos 10. Tá bem? Então, eu vou colocar aqui em vermelho para destacar, para você lembrar que esse menos 10 veio da distributiva desse sinal aqui, ó. Você é obrigado a fazer essa distributiva. Aí, agora acabou o problema. Agora o resto é tudo igual. Aqui embaixo eu tenho 1, 20 por 1 dá 20, vezes 3, 60, 20 por 4 dá 5, 5 vezes 3, 15. E aí o processo agora é tudo igualzinho, ó. 20 menos 20, quer dizer, 20 menos 20 não, desculpa. 20 simplifica com 20, 4 menos 10 dá menos 6, mais 50, igual a 15. Então, menos 6x é igual a menos 35, menos com menos vai dar mais, então x é igual a 35 sextos. Pronto. Fechou aí a nossa continha, tá? Vou fazer um outro exemplo desse caso aqui, ó. 3x sobre 2 mais x menos 2 sobre 3 menos 4x menos 1 sobre 4 igual a 0. Vamos deixar... não gosto de deixar igual a 0. Vou colocar outro valor. Igual a 1. Ah, professor, mudou bastante agora, né? De 0 para 1. É só por gosto mesmo. Então vamos lá, mesma ideia. Mínimo múltiplo comum aqui vai ser o 12. Então mete um 12 aqui para todo mundo. Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. 12 por 2 dá 6, vezes 3, 18. Mais 12 por 3 dá 4. 4 vezes x, 4x. Jogo de sinal. Mais com menos, menos. Aí, professor, falei ó, que era só manter. Você está mantendo porque aqui é mais, cavalo. Tá? Então, mais com mais vai dar mais com menos vai dar menos. Por isso, não é porque... é que minha ideia anterior estava certa. Não. 12 por 3, 4, vezes 2, 8. Menos 12 por 4 dá 3, vezes 3... 12 por 4, 3, vezes 4, 12x. Menos com menos, olha o jogo de sinal. Ó. De novo, vou meter um parênteses aqui para você não esquecer.
Joguinho de sinal com todo mundo. Então, menos com menos, mais 12 por 4, 3, vezes 1, 3. E aqui vai aparecer o 12, já que aqui é 1. Simplificando os denominadores. Então, fica agora para nós. 18 com 4 dá 22. 22 menos 12 vai dar 10. X. Menos 8 com mais 3 dá menos 5, que é igual a 12. Então, 10x é igual a 17. X é igual a 17 sobre 10. Tá aí o nosso resultado da equaçãozinha. Beleza? Sussa, tranquilo? Beleza, isso é uma parte da nossa equação do primeiro grau. Exercícios desse tipo a gente resolve a todo momento, né? A gente vai resolver com o próprio tópico de equações do primeiro, você vai resolver no meio de geometria, você vai resolver em trigonometria, você vai resolver em números complexos, em polinômios, em função do segundo grau, você vai resolver em matriz, você vai resolver em análise combinatória. Tudo é equação. Tudo a gente precisa igualar alguma coisa para descobrir quem está faltando. Tá? Então, equação é uma coisa que você precisa saber, querendo ou não. Primeiro e segundo grau, em qualquer conteúdo que você estiver estudando, seja matemática, física, química, você sempre vai estar resolvendo equações. Então, ela pode aparecer da forma simples, como a gente começou. Pode aparecer de um jeito um pouquinho mais embaçado, como a gente viu aqui, tendo que fazer um mínimo de comum, um jogo de sinal e tal, tomar um cuidado maior. Ou ainda também pode aparecer em forma de sistemas lineares, sistemas de equações, que aí é o que mais caracteriza, né, que a gente está trabalhando mesmo com a equação do primeiro grau. E sempre aparece questõezinhas desse tipo em provas. E isso também a gente utiliza muito em funções do primeiro grau, quando a gente precisa descobrir qual é a relação, qual é a função que gera aquele gráfico, aí o cara te dá o gráfico com 2 ou 3 pontos lá e tal, e com as informações do gráfico você precisa descobrir a função. Como que a gente faz isso? Através de sistemas de equações do primeiro grau, tá? Nossa ideia não é falar de funções, mas pelo menos a gente já vai ter essa ferramenta para quando você estiver trabalhando com ela, você poder resolver. Então, sistemas de equações se a gente tomar o cuidado de sempre seguir o passo a passo, não tem erro. Não tem crise nos métodos de resolução. O problema maior que às vezes pode gerar para nós é em questões de interpretação da questão. Aqui a gente vai fazer já com o sistema pronto. Mas na prova, o que acontece normalmente? Na prova, isso aí vem para você ler, interpretar, montar a equação e resolver. Então, no fim das contas, o resolver acaba sendo a parte mais fácil. Muitas vezes o montar, o ler e entender aquilo que ele está te falando acaba sendo mais difícil do que os próprios sistemas. Só que aí aqui a gente vai fazer o processo contrário. Eu vou mostrar como resolve e depois a gente pega alguns exemplos aí de como montar o sistema e poder resolver isso, tá certo? Então vamos lá, primeira situação. Eu vou montar aqui um sistema aleatório, né, que só eu sei a resposta, por enquanto, pelo menos eu acho. Vou colocar aqui como x mais 2y é igual a 5, menos x mais 3y igual, só deixa eu fazer minhas continhas aqui agora. Igual a 5 também. Beleza? Então, olha só. Esse é o sistema, talvez a forma mais simples que pode aparecer para você. Por que é a forma mais simples? Porque olha o que aconteceu aqui nesse sistema. Eu tenho o coeficiente 1 e eu tenho um coeficiente menos 1. E aí a gente adora quando aparece isso por causa do método da adição. Método da adição. O que significa o método da adição? Significa que basta você pegar essas duas equações e somar, certo? Quando você soma essas duas equações, uma das incógnitas tem que dar zero. E olha só, x menos x já era, zerou. É o jeito perfeito para nós poder desenvolver esse negócio.
Então já zerei o x do jeito que eu queria. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Encontramos y. Y vale 2. Encontrado o valor de y, agora você vem aqui, escolhe qualquer uma das duas equações e encontra o valor de x. Então x é igual a 5 menos 2y. Ó, já passei esse 2 para lá. Como o y vale 2, 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4, 1. Pronto. Nosso x vale 1. Tá? Então aqui é só um exemplozinho para a gente começar a introduzir essa ideia de sistemas de equações. A resposta tem que vir num par ordenado. Então solução é o par ordenado 1 e 2. Professor, mas eu encontrei primeiro o valor de y. Tudo bem. Quem que vem primeiro no alfabeto? X ou y? X. Então se o nome disso aqui é um par ordenado, bem caipira mesmo, ordenado, é porque a ordem importa. Se a ordem importa, você precisa respeitar a ordem de quem vem primeiro. Então sempre a letra que aparece primeiro no alfabeto, seguida da outra, tá? Então sempre o primeiro valor é referente a x, o segundo valor é sempre referente a y. Então está aqui o nosso par ordenado, solução para esta equação. É óbvio que nesses casos você não precisa esperar gabarito de prova. É só você pegar esse 1 e 2, substituir, que tem que dar o resultado. Ó, o x vale 1, mais 2 vezes 2, que é 4, 5. Beleza? Aqui, menos 1, mais 3 vezes 2 vai dar 6. Menos 1 mais 6, 5. Pronto. Ah, acertei, tá garantido. Fechou. Beleza? Agora, claro que nem sempre as coisas vêm assim, né? Bonitas desse jeito. Então agora vamos falar propriamente mesmo do método da adição, de como a gente resolve isto. Que aí aqui, se já vem direto, a gente não tem muito problema, né? Mas qual outro jeito que pode aparecer isto? Deixa eu pensar aqui. X mais 3y igual a 16. Menos 2x menos 4y igual, aqui vai dar menos 22. Pronto. Ainda está simples, mas já mudou um pouquinho. Já vou ter que fazer maracutaia. Por quê? Como assim fazer maracutaia, professor? Porque se eu chegar do jeito que está e somar, como eu fiz aqui, ó, eu só cheguei e somei. Eu consegui cancelar o x, por quê? Porque eles já estavam opostos. Aqui isso não acontece. Eu tenho 1 com menos 2, não vai dar 0. 3 com menos 4 também não vai dar 0. Então eu preciso fazer alguma coisa para manipular isso. Mas ainda tem um detalhe que a gente gosta muito, que é o coeficiente 1. Se esse cara é coeficiente 1, é o jeito perfeito. Por quê? Porque é a forma mais fácil da gente manipular. Então, a primeira coisa que você vai olhar quando você tem um sistema linear, desde que você queira resolver por método da adição, né, nós temos outras formas de resolver isso, a primeira coisa que você vai olhar é se existe um coeficiente 1. Professor, existe. Ó, esse cara aqui vale 1. Beleza. Então, é esse cara que você vai fazer zerar. Ou seja, é a incógnita x que você vai manipular para quando você somar dar 0. Então, pensa comigo. Quem que eu preciso fazer aparecer no lugar do 1 para somar com menos 2 e dar 0? Professor, para somar com menos 2 e dar 0 tem que ser o 2. Perfeito. Então, você vem aqui, ó, multiplica a primeira equação, ou seja, todo mundo por 2. Professor, mas aí eu vou fazer aparecer o 2 aqui e vou mudar o resultado dos outros. Sim, porque é uma equação. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Se você manipular só esse cara, você perdeu a questão. Já era. Já deixou de ser uma igualdade isso. Então, fazendo essas continhas, vai ficar assim, ó. 1 vezes 2, 2x. 3 vezes 2, 6y. 16 vezes 2, 32. A segunda eu não fiz nada, então só vou copiar. Menos 2x, menos 4y, igual a menos 22. Pronto.
A partir do momento que você fez a manipulação, você está apto a somar as suas equações. É óbvio que quando você somar, o cara que você manipulou tem que dar zero. Então, se aqui não deu zero, aquela velha história, fica quietinho, disfarçadamente você pega uma borracha, apaga, dá uma olhadinha para cima, né? Não fala para ninguém, mas já apaga tudo que está errado, já começa de novo. Então aqui já é o primeiro momento que você pode verificar se você está no caminho certo ou não. Então somando essas duas equações, 2 menos 2, zerou. 6 menos 4, 2. 32 menos 22, 10. Portanto, o seu y vale 5. E encontrou o valor de y, agora volta, substitui e encontra um valor de x. Em qualquer uma das duas, tanto faz. Vou pegar a primeira porque está mais fácil. Ah, professor, eu quero a segunda. O problema é teu, eu quero a primeira que está mais fácil. X é igual a 16. Esse cara já está positivo, vai passar negativo. Então, menos 3y. Então, x é igual a 16 menos 3 vezes y, que vale 5. Então, x é igual a 16 menos 15. X é igual a 1. Então, solução é igual ao par ordenado 1 e 5. Lembrando, primeiro valor sempre referente a x, segundo valor sempre referente a y. Tranquilo? Bacana. Qual que é a terceira opção de sistemas que pode aparecer dentro do método da adição, professor? Então agora é a pior forma possível que pode acontecer, que aí é quando realmente eu vou fazer o passo a passo contigo. Que na verdade a gente fez isso aqui, eu só não falei, né? Eu só não dei nome aos bois. Mas a pior forma que pode acontecer é o seguinte. Acontecer isso, ó. 3x mais 2y igual a 14. 4x menos 5y. Deixa eu fazer as contas aqui, calma lá. Eu esqueci quem que eu coloquei de solução agora. Tá. Então, vai dar menos 12. Isso aqui. Se não errei nas minhas contas. Esse é o pior jeito que pode aparecer de... Pior não, né? Que por via das dúvidas ainda pode aparecer fração. Mas aí também... Enfim, se você sabe resolver isso, você sabe resolver com fração. Por que esse é o pior jeito? Porque nenhum cara é 1. Percebeu? Aqui é 3, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 5. Nenhum coeficiente é igual a 1. E aí a gente precisa fazer uma manipulação com um pouco mais de cuidado. Vamos voltar aqui no sistema anterior. O que eu fiz de verdade aqui, ó? O método da adição, ele é uma sucessão de escolhas. Então você tem aqui duas equações. Primeira coisa que você tem que escolher. Quem que eu quero cancelar? Aí você vem aqui e fala, eu quero cancelar o x. Por quê? Porque o x está mais fácil, porque um coeficiente é 1. Beleza. Aí o que eu fiz? Eu multipliquei a primeira por 2, para poder aparecer um 2 aqui, com menos 2 e dar 0. Certo? E aí, por último, a gente escolheu a primeira equação para encontrar o valor de x. Beleza. Mas agora eu só estou falando do começo. Quando eu multipliquei esse cara por 2, na verdade, eu também manipulei a segunda. O que eu fiz? Eu multipliquei a segunda por 1. Ué, professor, como assim? Quando a gente faz esse método da adição, o que a gente está fazendo é isso aqui, ó. Quem que é o coeficiente de x na primeira? É 1. Então eu vou pegar esse 1 e vou passar multiplicando na segunda. Professor, por que você não falou isso? Porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então é a mesma coisa de eu só repetir a equação. Por isso que eu nem mencionei. E o que eu fiz? Quem está multiplicando o x na segunda equação? O 2. Peguei esse 2 e passei multiplicando na primeira. Então é como se fosse uma inversão de coeficientes. É como se fosse uma multiplicação cruzada. Aí, tá? Professor, mas não é menos 2? É. Só que aí é o outro cuidado que você tem que ter. Se os sinais aqui já estão opostos, você não precisa carregar o sinal. Você só leva o número. Então, cuidado. Se os sinais são iguais, aí você vai escolher um dos dois para ser negativo. Tá? Volta aqui comigo agora no sistema que nós temos. Ó.
3, 4, 2 e 5. Então, eu vou cancelar o y agora para fazer a mesma ideia daquele ali, da gente não precisar mudar o sinal. E depois eu faço mais um aí para fechar a situação, tá? Então, primeira escolha. Eu quero cancelar y, professor. Cansei de cancelar x. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Quem está multiplicando y na primeira equação? O 2. Então, eu vou multiplicar ele na segunda. Galera, grava isso. É sempre assim, tá bom? Quem que está multiplicando o y na segunda equação? O 5. Então, eu vou pegar esse cara e vou multiplicar na primeira. Olha só. Eu inverti os coeficientes. O 2 estava na primeira, passei para a segunda. O 5 estava na segunda, passei para a primeira. Professor, e o sinal? Aí você tem que observar. Os sinais já são opostos, mais e menos. Então eu não preciso carregar o sinal. Porque se você colocar o menos em algum deles, nunca vai dar zero. Beleza? Eu preciso deixar os sinais opostos para que a soma seja zero. Esse é o meu objetivo. Fazer dar zero essa soma. Aí você vem aqui e começa os trabalhos. Então, multiplicando, vai ficar... Todo mundo tem que multiplicar. 3 vezes 5 dá 15. Mais 2 vezes 5 dá 10. 14 vezes 5 vai dar 20, 70, se eu não me engano. Agora aqui, 4 vezes 2 dá 8. 5 vezes 2 vai dar 10. Mas como aqui é negativo, então fica menos 10. Menos 12 vezes 2, menos 24. Beleza. Agora é o momento da hora da verdade. Tem que dar zero y, que é quem a gente escolheu para dar zero. 10 menos 10, ufa. Zerou esse cara. 15 com 8 dá 23. Que é igual a 70 menos 24, a 46. Fechou? 46 dividido por 23, 2. Tá aí o nosso resultado de x. Feito isso, o que a gente faz? Acabou? Não, não acabou. A gente precisa encontrar o valor para y agora. Escolhe qualquer uma das duas. Para não falar que eu sempre escolho a primeira, eu vou escolher a segunda agora. A segunda equação nós temos 4x menos 5y igual a menos 12. Isolando o y, vou passar esse cara positivo e esse cara para cá também. Então vai ficar que 5y é igual a 4x mais 12. Beleza? Repetindo para não ficar confuso. Esse menos 5 passa para o outro lado positivo, que está aqui. Esse menos 12 vem para o lado do 4 positivo, que é o que está aqui. O x nós já descobrimos, vale 2. 4 vezes 2 dá 8. Então 8 mais 12, e aqui eu tenho 5y. 8 com 12 dá 20. Então 5y é igual a 20, e y tem que ser igual a 4. 20 dividido por 5 dá 4. Tá aí. Então solução para ordenado 2 e 4 para o nosso sistema. Beleza? Sussa. Eu sei que às vezes pode estar confundindo um pouquinho, ficando meio embaraçoso, mas é o que eu estou falando. Se seguir o passo a passo, não tem erro. Então, se for o caso, grava essa aula, tá? Posso até escrever aqui o passo a passo, anota isso num papelzinho. Toda vez que você vai resolver um sistema, lembra disso. Professor, qual é a frequência com que aparece assim, tipo, mais embaçado? Confesso que não é sempre. Às vezes, quando a gente fala de sistemas, eles até que vêm um pouco mais tranquilo, do jeito um pouco mais simples. Mas você vai arriscar? Vai jogar na sorte? Eu nem vou treinar esse, porque o professor falou que não aparece muito. Vai. Espero que seja eu que prepare sua prova no dia. Aí você vai ver que gostoso. Outro. Aqui eu falei que agora eu ia fazer um com sinais iguais, né? Então deixa eu pensar aqui num sisteminha. Pam, pam, pam. 21. E aqui vou colocar 12. Já falei minha resposta. Mais
Bom, se não errei nas minhas continhas mentais, tá aí o nosso sistema. Beleza. Agora olha só. Não tem ninguém de coeficiente 1 e nenhum sinal oposto. Então, vamos dizer que talvez seja a pior forma que pode aparecer para nós um sistema, mas não tem problema. Eu vou tentar ir nomeando agora o passo a passo aqui, ó. Primeira coisa, escolher. Lembrando que isso tudo é para o método da adição, hein? Não vai querer fazer isso em outra situação, hein? Escolher quem zerar. O que significa escolher quem zerar? É que quando eu somar essas duas equações, tem que dar zero. Aí você pensa que, professor, eu vou escolher o x. Beleza. Escolher o x, o que você vai fazer? Inverter os coeficientes. Inverter os coeficientes. Então você vem aqui, ó. Quem que está multiplicando o x na primeira? O 2. Então esse 2 você vai pegar e vai passar ele multiplicando na segunda. Beleza? Quem que está multiplicando o x na segunda? O 4. Então eu vou passar ele multiplicando na primeira. Então, ó, 2 que está na primeira eu joguei para a segunda. O 4 que está na segunda eu joguei para a primeira. Beleza. Terceiro passo, observar os sinais. Sinais opostos. Sinais opostos. Vou deixar bem chulo aqui mesmo, ó. Não faz nada. Não faz nada. O que significa não fazer nada? Você vai deixar do jeito que está aqui. Você só vai deixar os valores. Não traz o sinal. Tá bom? Sinais iguais. O que significa sinais iguais? Quando aqui eles estão com sinais iguais. Se eles estão com sinais iguais, você vai precisar escolher alguém. De novo, uma escolha. Professor, eu posso escolher qualquer um, então? Sim, qualquer um, porque é você que está escolhendo. Então, escolher um deles para mudar o sinal. Aqui, ó, vou até grifar. Quando são sinais iguais, você precisa escolher um deles para alterar o sinal. 2 é positivo, 4 é positivo. Então você escolhe um deles. Professor, eu quero, sei lá, eu quero o 4. Você vem aqui e coloca um menos para o 4. Simplesmente isso. Quarto passo. Multiplicar as equações. Multiplicar as equações. Certo? Aí agora é a hora que a gente começa a ter trabalho. Então vamos lá. Então esse sistema aqui vai ficar equivalente a 2 vezes menos 4 menos 8x, mais com menos dá menos, 3 vezes 4 dá 12y, igual 21 vezes menos 4 dá menos 84. 4 vezes 2 dá 8x, 2 vezes 2 dá 4, 24 vezes 2 dá 48. Beleza. Feito isso, quinto passo, somar as equações, e aí agora é só ser feliz, né? Agora tudo é o que a gente já gosta. Somar as equações, que é o nosso quinto. Não vou dizer que é o último passo, mas depois é tudo automático, né? Tudo consequência uma da outra. Então a gente vem aqui e soma aquele momento de tensão. Quem que a gente escolheu para dar zero? X. Menos 8 mais 8. Fechou. Menos 12 com 4 dá menos 8. 84, quanto que dá, hein? Menos 84 mais 48, deixa eu fazer aqui, ó. Eu não sei de cabeça isso aí, não. Aqui vai ficar 7, 14, 6, 3, 36. Significa que eu errei nas minhas contas. Então, beleza. Vai dar tudo quebrado agora, os resultados nossos. Então, isso aqui é igual a menos 36. Menos com menos, vai ficar y igual a 36 por 8. Simplificando esse cara por 4 vai ficar 9 meios. Ô, professor, pode dar fração? Não queria, mas deu. Então, não tem problema algum, tá?
Teve um pequeno desconforto de contas mentais ao montar o sistema. Às vezes acontece. Agora, vou fazer em vermelhinho para não confundir com esse azul aqui do lado. Ó. Encontrado o y, pega uma das duas e encontra o valor de x. Vou pegar a primeira ali, ó. 2x mais 3 vezes o valor de y, que é 9,5, igual a 21. Então, 2x é igual a 20, mais 27,5 é igual a 21. Passo 27 para o outro lado. Então, 2x é igual a 21 menos 27,5. Olha o trampo que vai dar agora. 2x é igual, tira o mínimo múltiplo comum aqui. Vai ficar 42 menos 27. Eu achei que ia caber aqui, nem coube. Ah, vai ficar uma bagunça isso, hein? Bom, você já anotou ali o passo a passo, né? Então eu vou terminar aqui, tá? Se não anotou, tirou foto? Beleza. Só para eu terminar a continha ali. Então, continuando aqui, ó, 2x é igual. 42 menos 27 vai dar 15. 15 sobre 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o valor do nosso x é 15 quartos. Tá aí. Então, solution, é igual a 15 quartos e 9 meios. Tá aí o nosso par de solução. Beleza? Deixa eu só tentar descobrir onde que eu tinha errado. A minha ideia era a resposta 3 e 5. 2 vezes 3 mais 3 vezes 5. Isso aqui dá 6 com mais 15, 21. A primeira eu acertei. A segunda, aqui é 3 e aqui tem que ser 5. 4 vezes 3 dá 12, mais... Ah, era 22, não 24. Beleza. Às vezes acontecem essas falhas, tá? Então, se tivesse feito... Se aqui colocar um 22, aí vai dar o que eu queria, que eram os números inteiros. Vai dar 13,5 de resposta. Fica aí para você tentar, caso você queira, daqui a pouquinho. Tá? Então, aqui, a gente nomeou, fez o passo a passo, que estava ali no cantinho, o método da adição. Professor, existem outros métodos? Existem, tá? Existe o método da comparação, o método da substituição, o chute, existe Cramer, existe escalonamento. Cramer e escalonamento é lá mais para frente, quando a gente trabalha com matrizes, né, determinantes e tal. Então nem se enquadra nessa parte de matemática básica que a gente está falando. Então é assim, não são teorias, não são conceitos, são técnicas, são métodos. Tudo para você resolver um sistema. Eu adoro o método da adição. Eu acho o mais simples, o que mais abrange qualquer sistema quando eu estou resolvendo. Ah, professor, eu gosto da substituição. Beleza, pode fazer. Vou falar dos outros métodos? Não vou, porque o nosso tempo aí já está meio escasso, tá? A gente precisaria aí de um tempo um pouco maior para eu poder detalhar método por método. Então, basta você saber um bem feito que você resolve qualquer um. Tá? Eu só vou fazer um parênteses aqui para a substituição, para o método da substituição, para você, de repente, lembrar ou ver como que ele funciona. E aí, num outro momento, quem sabe, mais para frente, a gente pode pegar um outro dia, ou até, às vezes, em exercícios, um outro dia a gente resolve um por substituição, um por adição, para não falar que a gente só fez de uma forma, tá bom? Mas lembrando, são técnicas. Técnicas, cada um tem a sua, cada um tem o seu jeito preferido de fazer. Não precisa ficar se preocupando com isso. Então aqui, fazer um por substituição. Agora eu vou pensar numa solução fácil para não passar vergonha de novo de eu errar ali na resposta, né? X menos 3y igual a menos 8 e
igual a 7. Não, aqui já ia errando de novo. Ó. Aqui vai dar 9. Beleza. Tá aí o nosso sisteminha. Então agora eu vou fazer por substituição. Só para a gente fechar aqui essa parte e eu poder resolver um ou dois exercícios contigo. Método da substituição. Como que funciona? É a mesma ideia. Você vai fazer uma sucessão de escolhas. Então, primeiro você vai escolher qual incógnita isolar em uma das equações. Professor, quem que é a mais fácil para eu isolar? Sempre aquela que está com coeficiente 1. Quem está com coeficiente 1? Essa daqui. Então, vou chamar aqui de equação 1 e equação 2. Certo? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, isolar x na equação 1. Então, vai ficar que x menos 3y é igual a menos 8. X é igual a menos 8 mais 3y. Tá aqui. Vou chamar isso aqui de estrela. Beleza? Segundo passo, qual que é? Substituir estrela na equação 2. Professor, e se eu tivesse começado isolando o x na equação 2? Aí é óbvio que você vai substituir na 1. Você não pode pegar o valor que você isolou e substituir na mesma equação, que aí você não vai chegar em lugar nenhum, tá? Então, se você isolou o x na primeira, substitui na segunda. Isolou o x na segunda, substitui na primeira. Tá bem? Eu estou fazendo para o x, mas lembrando que eu poderia fazer para o y da mesma forma. É sempre sucessões de escolha. Eu isolo x, você escolhe y, a resposta é a mesma, não vai alterar em nada o nosso processo, tá bom? Só a diferença que vai fazer mais ou menos conta, dependendo do caminho que você escolher. Então, vou pegar aqui a equação 2, que é 3x mais 2y igual a 9. Quem é x? X é menos 8 mais 3y. Então, aonde tem x, eu vou colocar aquele valor, 3 vezes o x que vale menos 8 mais 3y mais 2y igual a 9. Beleza. Faz o chuveirinho. 3 vezes menos 8 dá menos 24, mais 9y, mais 2y igual a 9. 9 com 2 dá 11y. 24 passa para lá positivo. 24 com 9 dá 33. Tá 33. Então 11y igual a 33. Nosso y vale 3. Tá aí. Solution é igual a... Cadê? Solução. Falta encontrar o valor de y, de x, né? Cavalo. Então, o meu x, agora você pega esse valor de y e devolve aqui, ó. Então, x é menos 8, mais 3 vezes o y, que vale 3, menos 8 mais 9, nosso x vale 1. Então, agora sim, solução, x que vale 1 e o y que vale 3. Tá aí a nossa respostazinha. Beleza? Então, esse aqui é o nosso método da substituição. Professor, eu até achei ele mais fácil. Até concordo, quando você tem a sorte desse cara ser 1. Agora tenta fazer esse cara aqui por substituição. Você vê que delícia que vai ficar? Só vou começar. Eu não vou nem terminar. Até porque a resposta vai dar fração pra caramba aqui, né? Aqui era 24 que eu tinha colocado, né? Vamos deixar errado do mesmo jeito. Para dar a mesma resposta ali depois. Não é que vai deixar errado, né? Só vai me entender mal. É que eu não queria que desse resposta com fração. Só isso, tá? Mas o sistema estava possível de ser resolvido da mesma forma. 2 e 4, não deixa eu esquecer. 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4. Quem que era mesmo? 2 e 4, 2 e 4. Então, 2 e 4. Beleza. Agora, olha aqui. Se a gente tem um sistema onde ninguém é 1, olha que beleza que fica. Fala, professor, como eu falei agora há pouco, eu não gosto muito do x. Eu quero isolar o y. Tudo bem. Escolhe uma das duas. Professor, eu vou ser radical, hein? Vou pegar a primeira equação. Então, você chega aqui na primeira equação e isola o y.
Então é 3y igual a 21 menos 2x. Então y é igual a 21 menos 2x sobre 3. Olha que gostoso aqui, ó. O tamanho da fração que te apareceu. Aí o que você tem que fazer agora? Agora você vai pegar esse tinhoso aqui e vai enfiar no... Cuidado. Enfia no y na segunda equação. Aí vai ficar 4x mais 2 vezes o y, que é 21 menos 2x, dividido por 3, igual a 24. Há quem goste dessas coisas. Eu não gosto muito. Prefiro fazer por método da adição. Mas, igual eu falei, são escolhas, choices. Aí você faz a distributiva, todo aquele processo conhecido, vai precisar de um mínimo múltiplo comum, encontrou o valor de x, volta, substitui, encontra o valor de y. Óbvio que vai dar a mesma resposta, 15 quartos e 9 meios. Se não der, é porque alguma continha a gente deixou passar, deixou errado, tá bom? Mas eu até gostaria. Faz aí por substituição agora. Continua o processo você depois que acabar a aula aí, ó. Faz a distributiva, papapá, encontra o valor de x aqui, depois volta, encontra o valor de y e compara. É até bom para treinar e para você encontrar a sua técnica favorita. Né? Não é porque eu estou fazendo por método da adição, estou fazendo uma baita de uma propaganda do método da adição que às vezes ela sai mais cara que a substituição. Então, fica a seu critério, tá bem? Então, para a gente ser feliz, vamos fazer um exercíciozinho, vamos ver como que isso pode aparecer para nós. Deixa eu apagar tudo já. Estão vendo aqui pro slide comigo? A primeira questão diz assim, ó. Para as apresentações de uma peça teatral, no sábado e no domingo à noite, foram vendidos 500 ingressos e a arrecadação total foi de R$ 4.560. O preço do ingresso no sábado era de R$ 10 e no domingo era de R$ 8. O número de ingressos vendidos para a apresentação do sábado e para a do domingo, nesta ordem, foi de... Aí é que você fala, professor, não tem nada a ver com o que você estava fazendo aqui. Né? Você me dava o sisteminha, eu só precisava fazer a escolha. Mas é o que eu estava falando, na prova vai vir como? Vai vir desse jeito. Você vai ter que ler, pensar, interpretar, montar. O último passo é resolver, que acaba sendo o mais fácil de tudo. Então aqui nós temos duas situações. Uma peça teatral que vai ser apresentada no sábado e no domingo. E foram vendidos 500 ingressos. Então eu vou fazer assim, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é dar nome para as coisas. Eu vou chamar de X os ingressos vendidos no sábado. Beleza? E vou chamar de Y os ingressos vendidos no domingo. Beleza. Então agora aqui a gente pode começar a montar. Eu sei que quando eu somo a quantidade de ingressos que foi vendida no sábado com a quantidade de ingressos que foi vendida no domingo, dá um total de 500 ingressos. Então X mais Y é igual a 500. Atenção, eu estou pensando na quantidade de ingressos, não estou pensando no valor. Agora eu vou pensar no valor arrecadado. O que ele fala? Que a arrecadação total foi de 4.560, onde o preço do ingresso do sábado era 10 e no domingo era 8. Saudade de quando um teatro custava isso. Então você vem aqui, ó, para cada ingresso que foi vendido no sábado, 10 vezes a quantidade, mas para cada ingresso que foi vendido no domingo, cada um custou 8. Então, 8 vezes a quantidade de ingressos vendidos do domingo. E isso me deu um total de 4.560. Pronto. Acabou a parte difícil. Agora é só matemática. Agora é só você chegar aqui e resolver esse negócio. Quem que eu vou escolher aqui para cancelar? Deixa eu pensar. Eu vou escolher cancelar o Y. Tá? Para cancelar o Y, método da adição. Aqui vale 1. Então o que eu vou fazer? O 1 está multiplicando a primeira? Vou multiplicar na segunda. O 8 está multiplicando a segunda? Vou multiplicar na primeira. Beleza? Inverti os coeficientes.
Como os sinais são iguais, eu preciso escolher um dos dois para que seja negativo. Eu vou escolher o 8, certo? Então aqui na segunda, na verdade, eu nem precisava colocar esse 1, mas só coloquei para... A gente só vai manter, e a primeira eu vou multiplicar por menos 8. Então nosso sistema vai ficar assim, ó. X vezes menos 8, menos 8x. 1 vezes menos 8 dá menos 8y. 5 vezes menos 8 dá menos 4, menos 40. Com esses dois zeros, menos 4.000. Embaixo, 10x mais 8y, que é igual a 4.560. Feito isto, soma as equações. 8 menos 8, zerou, beleza. 10 menos 8 dá 2x. 4.560 menos 4.000 vai dar 560. Portanto, x é igual a 280. Se não me engano, a gente já consegue responder a questão. Porque só tem uma alternativa ali que começa com 280. Isso, só uma mesmo. Mas, para não dizer que a gente é preguiçoso, o professor fez exercício pela metade. Então, vamos terminar. Vou pegar aqui, ó, a primeira equação, x mais y igual a 500. O valor de x nós já descobrimos que vale 280. Então, fica 280 mais y igual a 500. Y é 500 menos 280. Portanto, y é igual a 220. 220. Então, nós temos aí que 280 ingressos foram vendidos no sábado e 220 ingressos foram vendidos no domingo. Voltando para a questão, o número de ingressos vendidos para a apresentação do sábado e para o domingo nesta ordem, lembrando do par ordenado, ó, ele quer que seja nesta ordem, foi de letra E, está lá na letra E, vou até marcar para vocês, ó, letra E. Nossa resposta, 280 e 220, conforme calculado. Beleza? Muito bem. Vou deixar a próxima questãozinha para vocês aí, ó, enquanto eu apago o quadro aqui. Mas vamos lá. Então, nessa próxima questão diz assim, uma questão da ESA de 2012. Em um programa de TV, o participante começa com R$500. Para cada pergunta respondida corretamente, recebe R$200 e para cada resposta errada, perde 150. Se um participante respondeu todas as 25 questões formuladas no programa e terminou com R$600, quantas questões ele acertou? Então vem aqui, ó. Primeira coisa, vamos tirar os dados da questão, né? Vou colocar como Q0 de quantia inicial. Então, quantia inicial, o carinha lá tinha R$500. Eu vou chamar de X as questões que ele acertou. Vou chamar de Y as questões que ele errou. Certo? E sei que a quantia final dele aí foi de R$600. Beleza. Agora vamos montar o sistema. Se a gente sabe que nesse programa são 25 questões e que ele respondeu todas elas, indiferente de quantas foram certas ou quantas foram erradas, ao somar a quantidade de questões certas mais a quantidade de questões erradas, tem que totalizar 25 questões. Está aqui 25 questões. Beleza? Para cada questão correta, ele ganha R$200. Então, 200 mais 200x mais R$150 ele perde para cada questão errada. Então, na verdade, não pode ser mais. Tem que ser menos R$150 para cada questão que ele errou. E aí ele me termina com R$600. Agora, cuidado. Tem um detalhe nessa questão que faz toda a diferença na hora de resolver. Volta para o slide comigo, ó. Em um programa de TV, o participante começa com R$500 e termina com 600. Voltando aqui para o quadro. Você acha que está certo fazer a quantidade que ele acertou vezes os 200 menos 150 vezes a quantidade que ele errou ser igual a 600? Se ele começou com 500 e terminou com 600,
concorda comigo que, na verdade, ele só está ganhando R$100, certo? Ele só tá tendo um lucro de R$100. Então você tem duas opções. Primeira, ou você denota aqui, ó, R$500 mais as R$200 vezes a quantidade que ele acertou, menos 150 que ele errou. Vai totalizar uns R$600. Beleza? É uma forma. Ou você já passa esse 500 para o outro lado. Se ele terminou com 600, começou com 500, então, na verdade, ele ficou com um lucro aí de R$100, que realmente foi o que ele ganhou no programa. Tá? Então, de uma das duas formas, você precisa representar isto. Se eu colocar o 500 aqui no início, depois, na hora de ajeitar, eu vou passar o 500 para lá e vou chegar nesse 100 da mesma forma. Aí você vê o que fica mais conveniente para você. Esse era o detalhe mais chatinho da questão. Agora é só a gente ajeitar. Antes de eu me preocupar com multiplicar ou somar, enfim, por resolver o sistema, perceba que todo mundo aqui é múltiplo de 50. Então eu vou dividir todo mundo por 50 só para simplificar o nosso sisteminha. Então vai ficar assim, ó, x mais y igual a 25. 200 por 50 dá 4. Menos 150 por 50 dá 3. E 100 por 50 dá 2. Aí já fica um pouco mais limpinho o nosso sistema, né? Como aqui já está sinais opostos, então eu vou multiplicar aqui por 3. Ele quer saber quantas questões ele acertou, isso. Já vai sair meu x de forma direta. Então, multiplicando a primeira equação por 3, nosso sisteminha vai ficar assim, ó. X vezes 3 dá 3x. Y vezes 3 dá 3y, que é igual a 25 vezes 3, que é 75. A segunda equação, 4 vezes 2 dá 8, menos 3 vezes 2, que é... Opa, 3 vezes 2. A segunda eu só tô mantendo. Ô, professor, presta atenção. A segunda eu não estou fazendo nada, eu estou multiplicando por 1. Tá vendo o que dá não colocar? Ó, a gente confunde. Então, multiplicando por 1, 4 vezes 1 dá 4. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, que é igual a 2 vezes 1, que dá 2. Pronto. Agora sim, o professor estava ficando assustado já, hein? Somando as duas equações, 3 menos 3, zerou. 3 com 4 dá 7x. 75 com 2, 77. 77 por 7. Nós temos aí que a quantidade de questões que ele acertou é igual a 11. O gabarito está lá na letra D de Dudu. Beleza? Tranquilinho? Então, só lembrando que o detalhe dessa questão era o lance do 500 e do 600 ali, que a gente tinha que fazer essa variaçãozinha de valores. Próxima questão, enquanto você dá uma lida, vou ajeitando aqui o quadro para nós finalizarmos nosso rolê de hoje. Então, próxima questão fala assim, ó. Uma pessoa deseja totalizar a quantia de R$600 utilizando cédulas de 1, 10 e R$20, num total de 49 cédulas. De modo que a diferença entre as quantidades de cédulas de 10, de R$1, de modo que as quantidades de cédulas de 10 e de R$1 seja igual a 9 unidades. Nesse caso, a quantidade de cédulas de R$20 de que a pessoa precisará será igual a... Então, vem comigo. Uma pessoa quer totalizar, vou anotando aqui no slide, ó. Ele quer totalizar uma quantidade de R$600, utilizando cédulas de 1, de 10 e R$20, num total de 49 cédulas. Então, vem aqui comigo. Vou falar que X é a quantidade de cédulas de R$1, que por sinal nem existe mais, né? A Y é a quantidade de cédulas de R$10. Existe cédulas de 1? Não existe mais, né? Acho que acabou, agora é só a moeda de R$1, né? E Z eu vou chamar a quantidade de cédulas de R$20. Quantidade, hein? Não estou falando de valores
monetários. Estou falando de quantidades de cédulas. Então, o que acontece? Quando eu somar a quantidade de cédulas que eu tenho de R$1, mais a quantidade de 10, mais a quantidade de R$20, me totaliza 49 cédulas. Beleza? Foi o que ele falou até o momento. De modo, continuando aqui no slide, ó, de modo que a diferença para nós é menos, entre as quantidades de cédulas de 10 e de R$1 seja igual a 9 unidades. Então, voltando aqui. A diferença da quantidade de cédulas de 10 e de R$1 seja igual a 9. Beleza, voltando. Nesse caso, a quantidade de cédulas de R$20 de que a pessoa precisará será igual a... Beleza. A gente consegue montar mais uma equaçãozinha aqui, né? Que é 1x mais 10y mais 20z. Isso aqui me totaliza R$600, que é o que ele coloca no começo da questão. Beleza. 3 incógnitas, 3 equações. Aqui a gente poderia resolver por escalonamento ou por Cramer, que foi aquilo que eu falei que a gente precisa de matrizes, determinantes e tudo mais. Porém, como aí já é uma matemática um pouco mais avançada, e nós não comentamos isso, eu vou resolver por método da adição. Aí, professor, vai lá, você levou fora agora, resolve por adição. Por adição não vai ficar muito legal, porque você tem 3 equações, então eu vou fazer por substituição. Não sei se eu tinha falado certo, mas enfim. Vou fazer por substituição. Quem que é meu y? Y é igual a 9 mais x. Beleza? Isolado aqui, agora eu vou jogar esse y na primeira equação. Então aqui da primeira equação vai ficar assim, ó. X mais y. Quem que é y? 9 mais x mais z, que tem que ser igual a 49. Ele quer a quantidade de cédulas de R$20. Então eu vou isolar o x. Então eu tenho aqui que 2x mais 9 mais z é igual a 49. Então 2x é igual a 49 menos 9 menos z. 2x, 49 menos 9 dá 40, menos z. Portanto, x é igual a 40 menos z dividido por 2. Por que eu isolei o x? Porque aí agora eu posso pegar esse cara e devolver aqui, tá? Antes de devolver lá, eu vou jogar aqui também, para deixar o y também em função de z. Vai virar uma bagunça? Vai, mas é preciso. Então, quem que é y em função de z? É 9 mais, quem que é x? 40 menos z dividido por 2. Tá? Se você quiser, pode tirar um mínimo múltiplo comum aqui. Vai ficar 18 mais 40 menos z. E aí nós temos que y é igual a 18 com 40 dá 58 menos z dividido por 2. Beleza? Fechou. Agora a gente vai vir aqui e substituir tudo na terceira equação. Então nós temos que a terceira equação é x mais 10y mais 20z, que tem que ser igual a 600. Quem é x? É 40 menos z dividido por 2 mais 10 vezes. Quem que é y? 58 menos z dividido por 2 mais 20z igual a 600. Vai dar um trabalhozinho? Vai. Fazer o quê? Estamos aí para isso, né? Então eu tenho aqui 40 menos z sobre 2 mais 580 menos 10z dividido por 2, mais 20z igual a 600. Tirando o mínimo múltiplo comum, vai sobrar para nós. Vou fazer direto, tá? Estou cansado de fazer conta já hoje. Tá? Então, na dúvida, professor, faz essa daí, ó. Aqui embaixo tem 1, aqui embaixo tem 1. Como esses caras são 1, é só multiplicar por 2 esses dois caras e cancelar o denominador. Então, vai ficar 40 menos z mais 580 menos 10z, mais 40z. Por que 40z, professor? 2 vezes 20, que é igual a 1.200. Por que 1.200, professor? Porque 2 vezes 600 vai dar esse 1.200. Então,
Já tirei o mínimo, já cancelei o denominador, agora é só tentar ser feliz aqui. Juntando os z's. Menos 1 com menos 10 dá menos 11. Menos 11 mais 40 vai dar 29. 29, né? 29z igual a 1.200 menos 40 com 580 dá 620. Então, 29z é igual. Se fosse 700, daria uma diferença de 500, certo? 700 para 620, faltou 80, então 580. Nossa, professor, eu não entendo nada dessas contas que você faz. Eu até compreendo, porque às vezes nem eu entendo essas coisas que eu faço. 1.200 menos 620. Empresta aqui, fica 9, 10. Opa, aqui não precisava emprestar. Ó, o professor não sabe nem fazer conta de menos. 0 menos 0, 0. 10 menos 2 dá 8. 11 menos 6, 5. 580. Beleza? 29z igual a 580, então 580 dividido por 29. Eu sei que 58 é o dobro de 29. Então dá 2. Mas como tem esse 0, 20. Tá aí. Voltando para o nosso slidezinho, tá lá a nossa resposta, nosso gabarito, letra C, que era o que ele pedia, a quantidade de cédulas de R$20. Voltando aqui. Professor, e se ele quisesse saber as outras quantidades? Aí é só voltar aqui, ó. Quem que é Y? 58 menos 20 dividido por 2. 58 menos 20 dá 38. 38 por 2, 19. Então nós temos 19 cédulas de R$10. Se eu quero saber o X, quantidade de X, 40 menos 20, né, que é o valor de Z que nós encontramos, dividido por 2, 10 cédulas de R$1. Beleza? Então 10 de 1, 19 de 10 e 20 de R$20. Aí você vai bater esses R$600, pode substituir aqui na terceira equação, você vai encontrar o seu gabarito. Beleza? Mas, lembrando que na pergunta da questão, ele só queria saber Z. Então a questão já tinha acabado ali. Fechou? Galerinha, muito obrigado. Fechamos as equações do primeiro grau, equações e sistemas de equações do primeiro grau. Na sequência, aí, a gente vai falar um pouquinho sobre equações do segundo grau, que talvez seja um dos tópicos mais importantes para nós, para a gente tentar burlar o sistema de Bhaskara aí, a gente evitar o quanto puder essa bendita formulazinha que nem sempre é legal da gente ficar aplicando, tá bom? Um abraço, um beijo, fui!